paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. E o versículo de hoje se encontra em Juízes, capítulo 15 e 14 em diante, que diz assim: Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como um fio de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada de jumento, ainda fresco, à mão, e tomou e feriu com ela 1000 homens. Aqui a palavra do Senhor diz que os filisteus teve ali um encontro com Sansão num lugar chamado Lei. E o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão de tal maneira que Sansão ali pegou uma queixada de jumento e com aquela queixada ele feriu 1000 homens. E Sansão fez aquela cidade, aquela nação saber que ele feriu 1000 homens. Fez aquele povo saber desse feito que aconteceu através dele, que ele feriu 1000 homens. Depois que ele feriu, que ele falou estas palavras, que ele fez aqueles incircuncisos saber disto, ele lançou fora aquela queixada e aí ele teve sede, muita sede. Então ele clamou ao Senhor. Ele disse para o Senhor que quem fez aquilo foi o Senhor. Que foi o Senhor que com o braço forte usou ele e fez aquela grande salvação acontecer ali naquele lugar. Que usou ele poderosamente, fez ele vencer 1000 homens, feriu 1000 homens. Ele atribuiu ao Senhor aquela vitória, ele contou para aquela nação que foi o Senhor que deu vitória para ele naquele lugar. Foi o Senhor que fez aquele grande feito, aquele milagre, aquela obra extraordinária ali, não foi mérito dele. Ele disse, fez o povo daquela cidade saber quem é que tinha feito esta grande obra. E aí ele ele fez esta oração e perguntou ao Senhor se o Senhor iria deixar ele morrer de sede e ser entregue na mão daqueles incircuncisos. Ele estava ali aflito, ele clamou ao Senhor naquele local, naquele lugar, naquela cidade, ele buscou ao Senhor. E naquele momento o Senhor respondeu a oração de Sansão e fez brotar água da rocha. E Sansão bebeu daquela água e revigorou e animou-se, levantou-se, porque ele estava ali desanimado, frustrado, porque o Senhor havia dado ali um grande livramento para ele. De repente, ele se sentiu ali sozinho, abandonado. Mas eu quero dizer para você que Deus permitiu aquela situação para que Sansão pudesse viver o extraordinário, viver o milagre e saber e conhecer o poder de Deus e saber a grandeza de Deus, o quão grande é o nosso Deus. Deus permitiu que Sansão estivesse ali longe de toda a parentela, porque eu tenho certeza que se a parentela de Sansão tivesse ali, ia ajudar ele. Mas o Senhor permitiu ele estar ali para provar para ele o poder do Senhor, para mostrar para ele e para aquela nação também. E quando o Senhor fez esta grande obra, Sansão colocou o nome daquele lugar de a fonte do que clama. Eu quero dizer para vocês que aquela água que matou a sede de Sansão, ela serviu de bênção para aquela nação, porque a Bíblia diz que até hoje ela está lá. Aquela água, ela beneficiou aquele povo, aqueles incircuncisos, e o nome daquele lugar ficou a fonte do que clama. Ali com certeza erigiu ali um altar ao Senhor Jesus em gratidão. E toda vez que aquela nação fosse até aquela fonte, com certeza iria lembrar desse feito. Esse testemunho serviu para outras pessoas, para aquela nação, que foi propagado, que ali o Senhor respondeu a oração
um justo, que ali o Senhor fez aquele milagre acontecer, com certeza atraiu a curiosidade de muitas pessoas, porque foi um algo inédito, um algo extraordinário que aconteceu ali diante daqueles incircuncisos. A palavra de Deus foi pregada para aquele povo através desse testemunho. A palavra de Deus foi propagada no meio daquele povo através do testemunho de Sansão. Sansão foi ali não só para ferir, envergonhar os inimigos do povo de Deus, mas para servir de bênção para todos aqueles que quisessem. Eu tenho certeza que todos aqueles que tiveram sede e foram com certeza até aquela fonte ela serviu de bênção, ela foi canal de bênção para aquela nação, para aquele povo. O homem de Deus foi até aquele lugar, testificou da grandeza de Deus e beneficiou aquela sociedade, porque aonde tem água tem vida. E esta vida aqui, esta palavra, eu acredito que esta água significa a palavra de Deus que foi ali como uma fonte para aquele povo, foi uma bênção para aquele povo. Eu tenho certeza. O evangelho do Senhor foi propagado através desse grande feito, desse testemunho. Não foi em vão. O Senhor trabalhou, o Senhor ouviu a oração do grande ministro do Senhor ali naquele lugar, porque Deus levou ele até ali não só para ele vencer uma batalha, mas para que ele pudesse ser canal de bênção, para que ele pudesse fazer a diferença naquele lugar. Aquela sociedade foi beneficiada com a palavra de Deus e com a fonte, com aquela fonte que brotou daquelas rochas e ali beneficiou aquele povo. Por quê? Porque o homem de Deus foi lá clamar. Aquele lugar foi o lugar onde o servo de Deus clamou. Aquele lugar foi o lugar onde o servo de Deus venceu a batalha, onde ele clamou e ele viu o milagre acontecer. Ele viu a grandeza de Deus. Ele viu que o homem não depende do homem. Nós dependemos de Deus, porque Deus é quem nos ajuda nos momentos de grande angústia. Quem nos ajuda é o Senhor. E a bênção na vida de Sansão foi tão grande que além dele não morrer, porque quando ele bebeu a água, ele revigorou, ele animou. Aquela bênção ela também foi para aqueles incircuncisos que ali estavam, que assistiu, que ouviu Sansão falar da grandeza de Deus. Com certeza esta bênção propagou-se, toda aquela cidade se serviu daquela água. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que ali foi um lugar onde o testemunho do homem de Deus foi pregado. Ali foi um lugar onde o povo pôde ver a grandeza de Deus na vida de Sansão. A grandeza de Deus através daquele homem de Deus naquele lugar. Deus deslocou Sansão do meio da cidade dele para um lugar distante, longe da família dele, para que lá ele pudesse propagar a palavra do Senhor, para que aquela nação pudesse compreender e ver o extraordinário através do homem de Deus. Aquele povo com certeza conheceu quem é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aquele povo viu através de Sansão que Deus era com ele, Deus era com o povo de Israel, e eles viram a grandeza, não só compreenderam, mas também puderam ver através do grande homem de Deus. Deus abençoa vocês. Deus usou Sansão para ir lá, fazer aquele povo ouvir a palavra de Deus e ver através do testemunho de Sansão a grandeza do Deus de Israel, a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Com certeza eles só haviam ouvido falar, mas agora eles presenciaram o grande milagre e a fonte de água que ficou lá, que beneficiou aquele povo, como uma prova da grandeza de Deus, de que Deus era com Israel, era com Sansão. Eles puderam contemplar esta maravilha do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, medita nesta palavra e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, amém?